Bom, vamos conversar sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. Professor, bom dia e muito obrigado por nos atender. Bom dia, Rafael. É um prazer enorme estar com vocês. Professor, desde o dia 7 de outubro do ano passado, quando ocorreram os atentados terroristas do Hamas em Israel, consequentemente a invasão à faixa de Gaza e tudo que se desenrolou depois, nós estamos avaliando a possibilidade de essa guerra extrapolar para o Irã, extrapolar para o Líbano e envolver nações para além da disputa de Israel contra grupos terroristas, paramilitares. Esse risco aumentou muito, de novo, na avaliação do senhor. Já tinha sido difícil conter o Irã para não responder a Israel pela morte de diplomata iraniano no seu território. Agora, essa operação em território libanês com explosão de pager, de walkie-talkie, nós estamos próximos de novo dessa guerra transbordar ou o senhor acha que de um jeito ou de outro vão conseguir conter os riscos? Olha, o risco aumentou sim consideravelmente. Se nós formos pensar quando iniciam esse conflito, né, principalmente a partir do dia 7 de outubro do ano passado, e olhar a perspectiva agora, realmente existe uma maior intensidade, uma maior probabilidade de haver até um conflito maior, uma guerra total entre Israel e Hezbollah. A questão, né, que a gente precisa compreender um pouco é entender, então, quais atores estariam envolvidos nesse processo, né? Então nós temos, por exemplo, Israel, que a questão por trás, né, é justamente defender o seu território para que a sua população volte para aquela localização no norte do território de Israel. Nós temos o Hezbollah, que já disse que vai devolver, que vai ter uma retaliação, né? Ao mesmo tempo, é sempre importante considerar o próprio governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, que sofre uma pressão dos ultra-ortodoxos que querem esse aumento da guerra, muito por conta da preservação da segurança do Estado de Israel, e ao mesmo tempo nós temos pressão da sociedade civil em relação a Benjamin Netanyahu para que ele não entre em mais uma guerra, por conta também das questões dos reféns envolvidos no conflito do Hamas. Então nós temos realmente um grande problema ocorrendo, onde Israel e Hezbollah podem, né, querem a guerra, no caso, por exemplo, de Benjamin Netanyahu, e outras nações não necessariamente estão interessadas nesse aumento do conflito, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Irã, porque isso eventualmente traria ambas as nações para esse conflito e isso traria, né, uma possibilidade de uma guerra ainda maior naquela região. Agora, professor, o Irã, que patrocina o Hezbollah, que patrocina o Hamas, está ameaçando uma retaliação em Israel por causa desse endurecimento, desses últimos ataques no sul do Líbano. Nós já tivemos promessas cumpridas de retaliação que não foram tão assustadoras como as promessas chegaram a ser. O que a gente pode esperar dessa vez? Exatamente, né, Lívia? Então a gente também nas relações internacionais, né, a gente tem essas possibilidades de retaliações que, como você bem disse, ocorreram em determinados momentos, mas em um certo grau de igualdade entre os estados. A gente não sabe se realmente, a partir desse momento, Israel não nega e nem confirma que foi ele o responsável pela atuação, né, no caso dos pagers, mas a gente sabe que historicamente Israel tem promovido esse tipo de ação. E isso seria uma ação contra o território libanês, né? Independentemente se fosse uma ação contra o Hezbollah, mas envolve uma ação contra um outro Estado. Então, obviamente, aí entra no terreno da possibilidade de uma guerra, e aí, caso isso ocorra, né, eventualmente o Irã poderia entrar, sim, como um ator. A gente não sabe até que ponto o Irã, especificamente, ele como nação, vai fazer algum tipo de retaliação. O que a gente sabe é que o Hezbollah, que é um grupo paramilitar, armado, financiado pelo Irã, apesar de ter tido algumas baixas nesses últimos dias, é uma entidade, é um grupo que tem muita força, é um grupo que tem um poderio militar muito grande, tem mais de 200 mil mísseis e que constantemente joga esses mísseis no território de Israel. Então, eu acredito que é importante olhar em que medida o próprio Hezbollah vai fazer uma retaliação e o que isso pode gerar de consequência futura também para esse conflito. Professor, o Cristiano Vilela quer fazer uma pergunta ao senhor também. Cristiano. Professor, bom dia.
Professor, diante desses novos fatos, desses novos elementos, de que forma a comunidade internacional ela pode se posicionar, ela deve se posicionar, no sentido talvez um pouco condescendente com relação a essa nova escalada do conflito, ou eventualmente tendo um posicionamento mais rígido para, de alguma forma, tentar fazer com que atos como esse que nós vimos nos últimos dias não sejam retomados? Bom dia, Cristiano. Então, essa é uma questão importante, né? Nós já temos ali, se a gente olha o conflito Israel-Hamas, nós já temos diversos atores tentando participar de uma possibilidade de um cessar-fogo, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão interessados no cessar-fogo, né? E estão interessados também para que essa guerra entre Israel e Hezbollah não ocorra. Então, a gente já tem, por exemplo, um acordo proposto pelos próprios Estados Unidos, no sentido de que o Líbano traria o seu exército para a fronteira com Israel e tiraria o Hezbollah daquela fronteira para daí apaziguar um pouco ali as relações, né? Lembrando, o Hezbollah não é um grupo pertencente ao Estado de Israel, ao Estado do Líbano, né? O Hezbollah ele tem assentos no parlamento, ele é um grupo paramilitar, mas ele não é o Estado do Líbano. O Estado do Líbano é uma coisa, o Hezbollah é outra. Então é importante sempre ressaltar, né? É possível fazer sim acordos, nós temos atores importantes nesse processo, como é o caso dos Estados Unidos, de alguns países europeus, de alguns países árabes que estão tentando também apaziguar, porque não é do interesse, por exemplo, de Arábia Saudita que esse conflito se prolongue. A Arábia Saudita tem muito poder na região, é um poder econômico que não quer trazer instabilidade para aquela região. A Jordânia também, né, que faz fronteira ali nessa região, também é um ator importante que está tentando alguma solução pacífica, o Catar, né? Então nós temos atores se movimentando nesse sentido para tentar propor que esse aumento do conflito não ocorra. O que a gente tem realmente é um governo de Israel que quer o aumento do conflito, né, e o Hezbollah que a gente não sabe até que ponto ele tem a capacidade de retaliar e aumentar também o conflito. Muito bem, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Bruno Pasquarelli. Professor, muito obrigado, boa sexta-feira, até a próxima. Eu que agradeço, boa sexta-feira, até a próxima.